Olá, meu nome é Leci Cardoso Teixeira. Sou estudante do curso de Aperfeiçoamento em Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e estarei nesse momento iniciando a apresentação do trabalho que tem como tema os conceitos da psicologia histórico-cultural. Esta atividade é uma atividade avaliativa do módulo 2 da disciplina Desenvolvimento Humano, Ensino-Aprendizagem na Perspectiva da Educação Inclusiva. Fazendo uma breve descrição física da minha pessoa, sou uma mulher branca, de cabelos ondulados, na altura dos ombros, estou usando um óculos, anéis em ambas as mãos, um relógio no braço esquerdo, estou vestindo um vestido preto com uma estampa que tem uma moto. Ao fundo tem um armário com alguns instrumentos musicais, um violão. À minha direita, uma cortina cinza, de cor cinza. E o meu sinal em libras faz o indicativo da minha bochechinha, porque eu tenho bochechas, então esse é o meu sinal. Bem, esse slide tem as informações, né, do nome do curso, que já foi informado, no rodapé, o logo da UERJ, da CAPES, do curso e do Ministério da Educação. Esta produção ela tem como objetivos compreender a linguagem para além da função comunicativa como elemento constituidor do seu pertencimento cultural e de sua própria subjetividade, compreender o conceito da dupla mediação semiótica, representação simbólica e do outro, apresentar os conceitos espontâneos e científicos e estabelecer relações entre esses conceitos e a minha realidade profissional. Sou professora da Rede Estadual de Ensino, eu atuo na sala de recursos multifuncionais com o público da educação especial. Então, eu estarei também fazendo um paralelo, algumas reflexões acerca desses conceitos e a minha prática. No próximo slide, que está sendo exibido aqui agora nesse momento, né? Esse slide ele tem a imagem de duas faces e uma de frente para a outra, e ambos compartilham de um fio. Na verdade, a comunicação entre essas duas imagens, né? Essas duas pessoas, digamos, uma com uma mente mais confusa, onde essa linha que indicam aí os pensamentos, significam aí os pensamentos um pouco confusos, né? Entrelaçados, emboladinhos ali, em comunicação com a outra pessoa que vai estruturando, organizando esses pensamentos. Então, a troca, né? Essa interação, a psicologia, né? Esse primeiro slide ele vai abordar exatamente a psicologia enquanto ciência, o que ela nos oferece, né? Ela vai estar nos oferecendo esses conhecimentos, esse embasamento de conhecimentos que fundamentarão o nosso trabalho. E aí eu puxando aqui para a área da educação, né? De como nós podemos compreender como se processa o ensino, a aprendizagem, né? Quais as ferramentas, as melhores estratégias para favorecer essa aprendizagem, uma aprendizagem para todos, né? Da melhor maneira, né? Então, a psicologia ela vai oferecer esses fundamentos para a melhor compreensão sobre os indivíduos, como eles vão se estruturando enquanto seres humanos, porque são nessas relações que nós estabelecemos que nos constituímos como seres humanos, e ajuda também na compreensão de como as pessoas aprendem.
e pensam, né? E se pensar, então, as melhores estratégias que favoreçam essa aprendizagem para todos. O próximo slide tem uma imagem do Vygotsky, é a teoria dele que nós estaremos aqui abordando. Levi Seminovich Vygotsky nasceu em Orsha, em 17 de novembro de 1896. Ele teve uma vida breve, né? 37 anos, mas mesmo assim ele teve uma produção literária vasta, super atual para nós, né? É uma abordagem extremamente atual, para mais de 200 obras, transitando aí entre a neuropsicologia, os estudos em defectologia, linguagem, psicologia, educação, né? E ele apresenta para a gente, então, aí a psicologia histórico-cultural. Esse slide somente com parte escrita, vai abordar então aqui a linguagem para além da função comunicativa, né? E sim a linguagem como um elemento constituidor do seu pertencimento cultural e de sua própria subjetividade, o que nos torna humanos, o que nos diferencia dos outros animais é a linguagem. É ela que nos possibilita, segundo Vygotsky, a estruturação do pensamento, né? É ela que nos constitui humanos, né? Então, a linguagem, não somente a fala, que é uma maneira extremamente relevante e importante da linguagem, mas também a linguagem enquanto a possibilidade de simbolizar coisas e falar sobre elas, pensar sobre elas e representá-las. Porque isso é o que nos possibilita o ingresso no mundo simbólico. E esta possibilidade de estar no simbólico desenvolve o pensamento, né? Então, o ser humano ele precisa interagir, né? Nós nos constituímos seres humanos nessa interação. E é através dessa interação, nas relações que são estabelecidas, e de uma maneira dinâmica, não sendo um ser passivo, mas dinâmico, de troca, né? Estabelecendo essas relações de interação através da linguagem, mediada pela linguagem, que estruturamos o nosso pensamento. A teoria de Vygotsky, ela é pautada no discurso marxista, né? Que postulava que tudo é histórico, fruto de um processo, e que são as mudanças históricas na sociedade, na vida material, que modificam a natureza humana em sua consciência e comportamento. Então, Vygotsky, influenciado por essas ideias, construiu a sua teoria, né, sobre as funções psicológicas superiores e como a linguagem e o pensamento estão fortemente conectados. O conceito da dupla mediação, semiótica, representação simbólica e do outro, né? Para entender as ideias de Vygotsky, é importante inteirar-se de 4 pensamentos chaves vygotskianos: a interação, a mediação, a internalização e a ZDP, que é a zona de desenvolvimento proximal, né? Para melhorar o nível de aprendizagem, mais do que o indivíduo interagir sobre o meio, ele precisa interagir. Para ele, todo sujeito adquire seus conhecimentos a partir das relações interpessoais, de troca mesmo com o meio. Por isso é chamado de interativo. Afirma que aquilo que parece individual na pessoa é, na verdade, resultado da construção da sua relação com o outro, um outro coletivo que vincula a cultura, né?
Vygotsky entende que as funções psicológicas superiores ou funções mentais superiores são socialmente formadas, culturalmente transmitidas por meio da linguagem. E ainda mais, que ainda uma criança que tenha biologicamente o potencial de se desenvolver, se não interagir, não se desenvolverá como poderia. Então, não é o biológico que vai determinar o desenvolvimento, e sim a interação, os estímulos que essa criança, que esse ser, ele vai receber no meio social. Essas interações que serão estabelecidas. Isto sim é quem irá determinar o seu desenvolvimento. A mediação, como é que a cultura negocia o sentido das coisas? Através das representações simbólicas, através da língua, da linguagem, que realiza a mediação entre a coisa e a compreensão da coisa, como se fosse uma tradução, uma afirmação, uma certificação, né? Através dessa mediação, dessa troca, é que nós vamos nos constituindo como seres humanos e elaborando o nosso pensamento, né? No caso, as nossas estruturas mentais superiores. Saímos do âmbito instintivo puramente e passamos a nos distinguir dos demais animais. É isso que nos torna humanos. É a elaboração de pensamento, planejar simbolicamente no âmbito da mente, nós podemos visualizar coisas e dar sentido e significado, nos apropriar dessas informações que adquirimos do meio social. E aí isso se dá como? Através do processo de internalização. E aí eu coloquei como exemplo o exemplo da cadeira, que para todos nós, né, cadeira serve para quê? Para sentarmos. Mas existem vários tipos de cadeira. Então, o abstrair a ideia de cadeira, o atributo sentar, né? Eu apreender o sentido de cadeira faz com que eu consiga ter essa visão de cadeira no âmbito emocional, afetivo. Cada um vai aprender dessa forma. Então, é o sentido universal de cadeira, né? Cadeira que serve para sentar, mas essa informação ela vai para o nosso cérebro, ela vai ficar armazenada lá com o atributo de sentar, né? E aí depois, esse momento de aprendizado, ele vai se completar a partir do momento que a gente dá significado à cadeira no sentido de abstrair esse conceito e torná-lo universal. Então, cadeira, ela não vai mais caber, não vai estar mais só cabendo na palavra em si, mas nos sentidos que tem impregnados nela. Cadeira da minha infância, a cadeira da escola, a primeira cadeira que eu tive, a cadeira da casa da minha avó, a cadeira giratória, né? Então, todos esses tons de memória, de sentimentos, então, via mediação da linguagem, né? Que nós conseguimos internalizar e elaborar o nosso pensamento. O próximo conceito, que é o conceito da ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, né? Aí vem escrito que é um espaço em branco, mas isso é um processo muito dinâmico, tá? Isso se dá na brincadeira, no faz de conta da criança, no jogo, né? Na observância, na experimentação diária das coisas, né? No processo realmente de contato com os outros, com o meio social. Então,
essa ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. Proximal por quê? Porque está próximo de se tornar real, né? Então, é o espaço em branco que existe entre o que a criança já sabe fazer sozinha e aquilo que ela tem a potencialidade de vir a ser, desde que assistida, né? Aprenda com os outros. Professor, na teoria de Vygotsky, ele é muito evidenciado, ele é valorizado, a escola é valorizada, o processo de aprendizagem, né, é valorizado. Porque para ele o desenvolvimento advém dessa aprendizagem. Então o professor, ele é mediador entre a criança e o mundo, parceiro de estrada mais experiente, um descobridor, o nosso olhar atencioso, né, através de sondagens diagnósticas, a nossa observação atenciosa, né, nos permitirá perceber o real, o proximal do nosso aluno, onde nós precisamos intervir, escolher as melhores estratégias de intervenção, né, junto a esse aluno, para que ele consiga alcançar o que lhe é potencial, o que lhe é naturalmente potencial. Só um momento. Vygotsky traz duas classes de funções psicológicas que ele chama, então, de inferiores e superiores, como eu já falei anteriormente. As inferiores são as elementares, as inatas, as primitivas, o chorar para chamar atenção quando beber, o movimento de sucção, né? Os movimentos reflexos, né? Então, as ações reflexas. Então, isso nós vamos compreender, né? Essas ações nós iremos compreender aí como aquelas do âmbito das funções psicológicas inferiores. As superiores são as elaboradas a partir da interação social, né? Pela sociogênese. Então, quando o corpo biológico ele deixa de ser meramente biológico, né? Ele passa a ser integrado à cultura e ele vai apreendendo, né, os traços culturais e elaborando o seu pensamento. Essas estruturas cognitivas superiores, elas vão se tornando mais complexas, mais elaboradas. Então, esse processo, ele se dá de uma forma dialética ao longo da nossa vida. É um processo infinito e não linear, né? Então, nós temos aí até um gráficozinho, né? Um desenho que eu coloquei que ilustra, né? É a ilustração que coloca nosso passado, presente, futuro, né? Ele vai se dando com o tempo. Tem uma citação que eu coloquei, o movimento dialético, que considera o tempo como um eixo representado pelo passado, presente e futuro, e cujo movimento espiralado não se dá de forma linear, mas sugere rupturas, descontinuidades, construção, reconstrução, equilíbrios, desequilíbrios, saltos, né? Então, isso possibilita entender que o desenvolvimento do psiquismo humano se forma e se transforma, sustentado pela atividade humana que ocorre nas interrelações entre espaço e tempo. E aí, eu coloquei algumas ilustrações. A primeira, né, representando aí o menininho, deixa eu só organizar aqui isso para vocês poderem visualizar melhor, né? O menininho tá ali, ó, eu quero aprender. Então, ele quer aprender, ele tá ali. Entre a zona de desenvolvimento real, que significa o quê? O que ele já consolidou, né? E o potencial, que ele vai ainda atingir. Ele precisa ainda de ajuda de alguém mais experiente para realizar, mas ele vai conseguir alcançar
esse potencial, ele vai tornar isso real. Mas ele precisa de quê? De que hajam de maneira significativa, né? Dentro desse espaço, na zona de desenvolvimento proximal. E aí, uma breve explanaçãozinha, zona de desenvolvimento real, aquilo que sei fazer sozinho. Proximal, distância entre o saber atual e o que ainda será alcançado. E o potencial, aquilo que eu consigo fazer com ajuda, com auxílio. Então, a ZDP é onde os pais, os professores, o coleguinha mais experiente, que a gente coloca do lado, né, para estimular. Então, são ali que os estímulos, as estratégias, elas vão agir de maneira intencional. Então, vamos colocar como exemplo o exemplo que nós temos aqui do menino que ele já sabe fazer a adição. Ele quer aprender a multiplicar, quer aprender multiplicação. Então, ele tem que entender que a multiplicação não é somente decorar a tabuada, é compreender que é a soma de parcelas iguais. Então, quando eu digo que 2 vezes 2 são 4, então 2 vezes 2 são 4, é o 2 somado 2 vezes. Então, como é que eu posso estar trabalhando esses conceitos com o meu aluno? Através de jogos, de brincadeiras, situações, problemas. Porque se ele já sabe somar, ele já tem basicamente esse conceito da multiplicação. Ele só precisa colocar isso na prática, né? E aí, com as intervenções mais adequadas, com as estratégias mais adequadas que o professor utilizar, ele vai conseguir consolidar esse conhecimento, ele vai conseguir aprender a multiplicar. Então, em resumo, a zona proximal de hoje será a zona real de amanhã, ou seja, aquilo que nesse momento uma criança só consegue fazer com a ajuda de alguém, um pouco mais adiante, ela certamente conseguirá fazer com autonomia, né? Conseguirá fazer sozinha. E aí nós temos o conceito de mediação simbólica, que são os usos dos signos, análogo ao uso dos instrumentos, ferramentas, mediação de natureza semiótica, simbólica. O signo é a representação simbólica, né? Ainda com existência no real, embora não interfira diretamente no mundo concreto. Por exemplo, colocar o anel, né, num outro dedo. Isso aqui é um signo, é o concreto, para eu lembrar de alguma coisa que eu tenho que fazer para eu não esquecer, né? Agora, é tipicamente humano a gente fazer o quê? Conseguir elaborar na nossa mente as ideias sem a necessidade de ter o concreto em si. Então, voltando lá na ideia da cadeira, né? Se eu falar cadeira, vai vir uma ideia de cadeira aqui na minha cabeça, porque eu já consegui apreender essa ideia no concreto. Agora eu consigo ter uma visão abstrata sobre, né? Então, nas relações com as coisas do mundo, na primeira vez, há uma relação direta. A gente precisa desse concreto. Mas na segunda, uma relação mediada pela lembrança da primeira vez. A cadeira que eu vi na sala de aula, né? Ou a ideia de, o fogo queima, mas para eu saber disso, a criança, né, ela vai lá e experimenta, ela vai colocar lá o dedinho no fogo. Pronto, olha lá, queimou. Então, essa ideia e o fogo queima. Ela já conseguiu internalizar, né? E já trouxe para o campo da abstração. Ela não vai ter necessidade de ver o fogo, né? E sentir novamente essa queima, né?
Então, a mediação pode ser ainda a participação do outro, sinalizando o que fazer ou não. Grande parte da ação do homem no mundo ela é mediada pela ação dos outros, aspecto fundamental da aprendizagem. E aí, Vygotsky traz esses dois conceitos cotidianos ou espontâneos e os conceitos científicos. Vamos lá. Conceitos cotidianos e espontâneos são os conceitos do dia a dia, da experiência, né? E os conceitos científicos são aqueles adquiridos na escola. E o que é importante para a gente saber sobre isso, né? Do nosso papel, do papel da escola, do nosso papel enquanto professor, de valorizar esses conceitos espontâneos do nosso aluno. Porque a partir dessa experiência rica que nossos alunos têm, fora da escola, é que nós podemos inserir aos poucos, tecer, construir com eles esses conceitos científicos, né? Então, os conceitos científicos, eles são acessíveis às crianças a partir do ensino sistemático dentro da escola, né? Não diretamente acessíveis à percepção ou ação direta da criança. O papel da escola, então, é crucial na compreensão do desenvolvimento da criança. A escola favorece a construção das funções mentais superiores. Para Vygotsky, a aprendizagem, ela puxa o desenvolvimento, né? Enquanto que para Piaget, o que determina o desenvolvimento é a maturação biológica, para Vygotsky, são as interações sociais, são as relações de aprendizado, de ensino e aprendizagem que vão favorecer esse desenvolvimento. O bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento, ou seja, que se dirige às funções psicológicas que estão em vias de se desenvolverem. Então, a escola será o lugar no qual partimos daquilo que o sujeito ele já sabe e avançamos em direção àquilo que está em fase de desenvolvimento, possibilitando a construção de novos conhecimentos e promovendo o desenvolvimento. E aí tem um pensamento, né? É impossível apoiar-se no que falta a uma criança, naquilo que ela não é. Torna-se necessário ter uma ideia, ainda que seja vaga, sobre o que ela possui, sobre o que ela é. Acreditar no potencial do nosso aluno, né? Acreditar que a ele é possível a aprendizagem, porque a aprendizagem ela se dá de múltiplas formas, de múltiplas maneiras, uma vez que a gente concebe as múltiplas formas também de ensinar, né? Então, não existe turma homogênea, cada aluno é um ser particular, que tem a sua história, que tem a sua vivência, que tem as suas especificidades. A diferença, né, é inerente ao ser humano e aí a gente precisa compreender o nosso papel de professor, de ensinar a todos, oportunizar esse ensino a todos. Então, a importância da gente entender o ritmo do nosso aluno, o como é que ele aprende, no que ele se interessa mais, quais são os interesses dele, como é que é essa vivência dele, o dia a dia dele no contexto de família, né, fora da escola, como é que é a vida desse aluno, se apropriar disso, porque de alguma forma serão essas informações que nos auxiliarão para selecionar as melhores estratégias para intervir exatamente naquela zona de desenvolvimento proximal. E aí, para concluirmos,
eu coloquei aqui alguns questionamentos para nos levar à reflexão, exatamente sobre a nossa realidade de escola, a minha realidade de escola enquanto profissional, né? Dialogando com esses conhecimentos que abarcamos aqui neste trabalho. Então, como está a qualidade da mediação pedagógica e dos instrumentos a serem utilizados no nosso dia a dia de trabalho, como professores, o nosso olhar diante do nosso aluno, que tipo de interação construímos com os nossos alunos, essa relação ainda por vezes arcaica da mera transmissão de conhecimentos. Será que isso funciona de fato? Né? A gente percebe que não, que a gente precisa rever essas nossas formas, as maneiras de ensinagem, né? O ensino e a aprendizagem de uma forma mais dialógica, mais construída, mais pautada no contexto de vida do nosso aluno, nas necessidades e interesses dele. Quem interage com quem? Será que em sala de aula a gente está oportunizando a interação? Que tipos de metodologias que nós estamos utilizando, né, na nossa prática? E o estudante com deficiência? É do professor de AEE? O aluno, ele é da escola. O aluno é da escola, né? Não é somente do AEE, né? Então, pensar num planejamento adaptado, num currículo adaptado, pensar em atividades adaptadas, né? Isso é papel do professor, em parceria com o profissional do AEE, junto com a família, né? Então, pensar nesse aluno que é da escola, né? Todos nós somos responsáveis por ele, né? Pela aprendizagem dele, né? De que maneira, dentro das necessidades, especificidades dele, ele pode estar desenvolvendo suas potencialidades. Então, a gente saiu um pouquinho do foco, o olhar da deficiência, olhar o potencial também do nosso aluno. O que o estudante com deficiência pode falar do contexto escolar? Tem algum valor? O que ele expressa nas suas atitudes, na sua fala, inclusive nos meus atendimentos, geralmente eu inicio sempre os meus atendimentos tendo uma conversa informal, querendo saber como é que foi a semana, como é que foi a manhã, né, que ele estudou, ou à tarde, dependendo do horário, né, do turno que ele estuda, que meus atendimentos são no contraturno, né? Então eu gosto de saber e eles trazem com eles essas informações, né? E, enfim, isso me ajuda muito também a traçar caminhos, né? Que favoreçam o desenvolvimento dessas potencialidades deles, os diálogos que eu preciso ter junto com os professores, com a equipe de orientação educacional, pedagógica, direção e tudo mais. Enfim, que tipo de cultura escolar estamos construindo, né? Precisamos repensar muitas coisas ainda, né? A dificuldade da pessoa com deficiência em dominar pensamentos e lógicas abstratas deriva-se da exclusão promovida pela própria sociedade. Quanto ao desenvolvimento de suas funções psíquicas mais elevadas e ao massivo trabalho educacional voltado em sua instrução apenas para o concreto e visual. As funções psicológicas superiores, elas se desenvolvem porque aprendemos. E para que possamos aprender, se faz necessário considerar que a memória, a percepção e o pensamento precisam da mediação dos signos para se desenvolver, né?
Então, a gente precisa compreender como é que funciona, né? Do concreto para o abstrato, para a elaboração do pensamento do nosso aluno, para ele conseguir se desenvolver. Então, a gente precisa repensar nas nossas estratégias de ensino, não somente considerando aí o público da educação especial, mas a todos. A contemplação do ensino e aprendizagem, oportunizar um ensino e uma aprendizagem para todos. E aqui eu tenho algumas referências que foram utilizadas para a fundamentação do trabalho. E agradeço a oportunidade de aprendizado que me foi possível a partir deste trabalho, deste estudo, tá? Um forte abraço a todos.